Jesus Cristo foi mais do que um mestre. Ele trouxe uma mensagem que transformou o mundo e continua impactando vidas até hoje. Seus ensinamentos vão além da religião, oferecendo uma sabedoria prática e espiritual que pode mudar o modo como vivemos, pensamos e nos relacionamos com os outros. Vamos explorar juntos 15 lições profundas que podem trazer paz, propósito e esperança para a sua jornada. Número 1. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou que o amor é o maior mandamento. E, em Mateus 22:39, ele nos chama a amar ao próximo como a nós mesmos. Esse princípio simples, mas profundo, é um pilar essencial para a convivência humana. Amar ao próximo significa enxergar o outro como um igual, com suas dores, sonhos e necessidades. Esse amor vai além de palavras, é demonstrado por ações práticas no dia a dia. Muitas vezes, é fácil amar quem está próximo ou quem nos trata bem, mas Jesus não limitou esse amor. Ele nos chama a amar a todos, independentemente de quem sejam. Amar ao próximo também exige humildade. Requer que coloquemos de lado nosso egoísmo e busquemos entender as necessidades e sentimentos dos outros. O amor que Jesus ensinou é sacrificial. Ele deu o exemplo máximo ao morrer na cruz por nós. Amar ao próximo significa, às vezes, renunciar ao conforto para ajudar quem precisa. Esse amor transforma corações. Quando mostramos bondade e empatia, podemos quebrar barreiras, superar mágoas e promover reconciliação. Amar a si mesmo é igualmente importante nesse ensinamento. Para amar verdadeiramente ao próximo, precisamos ter uma visão saudável de quem somos e cuidar de nós mesmos. A prática desse amor é um reflexo da nossa fé. Como Jesus disse, o mundo saberá que somos seus discípulos pelo amor que demonstramos uns aos outros. Amar ao próximo significa também perdoar. Quando escolhemos perdoar, liberamos o outro e a nós mesmos do peso do rancor, permitindo que o amor floresça. A compaixão é uma extensão desse amor. Sentir e responder à dor do próximo é uma forma prática de demonstrar o amor que Jesus ensinou. Amar ao próximo não se limita a grandes gestos. Um sorriso, uma palavra de encorajamento ou um ato de bondade podem ter um impacto profundo na vida de alguém. Esse amor também é paciente e generoso. Ele se manifesta em nossa capacidade de suportar as falhas dos outros e estender a mão sem esperar nada em troca. Jesus nos mostrou que amar ao próximo é amar na prática, ajudando os necessitados, cuidando dos doentes e acolhendo os rejeitados. Esse é o amor em ação. Amar ao próximo transforma comunidades. Quando vivemos esse princípio, criamos um ambiente de paz, respeito e unidade, onde todos se sentem valorizados. Por fim, amar ao próximo como a si mesmo é a maior expressão do caráter de Cristo em nós. É um chamado para vivermos como ele viveu, espalhando luz e amor por onde passarmos. Número 2. Perdoar sempre. O perdão é um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Em Mateus 18:22, ele nos ensina a perdoar 70 vezes 7, mostrando que o perdão deve ser ilimitado. Perdoar não é um ato natural, mas uma escolha espiritual que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. É um processo que reflete a graça de Deus em nossas vidas. Jesus deu o exemplo supremo de perdão na cruz ao orar por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse é o padrão que devemos seguir. O perdão não significa esquecer ou ignorar o erro, mas liberar o coração da amargura e do desejo de vingança. É um ato de libertação emocional e espiritual. Perdoar é confiar na justiça divina. Em vez de buscar retribuição, entregamos a situação a Deus, que julga com sabedoria e justiça perfeitas. Ao perdoar, demonstramos que compreendemos a profundidade do perdão que recebemos de Deus por meio de Cristo. Somos chamados a perdoar porque fomos perdoados primeiro. O perdão também cura relacionamentos. Ele abre portas para a reconciliação e restaura laços que poderiam ter sido destruídos pelo ressentimento. Perdoar não é um sinal de fraqueza, mas de força.
É preciso coragem para superar a dor e escolher amar em vez de guardar rancor. Quando perdoamos, experimentamos a paz de Deus em nosso coração. A ausência de mágoa nos permite viver com mais leveza e alegria. Jesus nos alertou que o perdão é uma via de mão dupla. Se não perdoarem aos outros, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Mateus 6:15. É um princípio que reforça a importância de perdoar. Perdoar é um ato contínuo. Algumas feridas exigem que escolhemos perdoar diariamente até que a dor diminua e a paz prevaleça. O perdão não depende do arrependimento do outro. Podemos perdoar mesmo que a pessoa nunca peça desculpas, pois o perdão é mais sobre nós do que sobre o outro. O perdão transforma o ódio em amor. Ele quebra o ciclo de dor e violência, promovendo a reconciliação e a paz. Na parábola do credor incompassivo, Mateus 18:23-35, Jesus ensina que, assim como Deus nos perdoa generosamente, devemos perdoar os outros com a mesma generosidade. Perdoar sempre é um ato de obediência a Deus e um reflexo do seu caráter. Ao perdoarmos, mostramos que entendemos o poder transformador do amor e da graça divina. Número 3. Buscar o reino de Deus primeiro. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esse versículo é um chamado para colocarmos Deus no centro de nossas vidas. Buscar o reino de Deus significa priorizar valores espirituais acima de preocupações materiais. É viver com os olhos voltados para o eterno, não apenas para o que é passageiro. Muitas vezes, nos preocupamos com bens, sucesso e segurança financeira, mas Jesus nos convida a confiar que Deus suprirá nossas necessidades enquanto focamos em sua vontade. Esse ensinamento não implica negligenciar responsabilidades terrenas, mas nos lembra de que o propósito maior da vida está em viver segundo os princípios de Deus. O reino de Deus é onde a justiça, a paz e o amor reinam. Buscar o reino é buscar um estilo de vida que reflete esses valores em nossas ações diárias. Buscar a justiça de Deus envolve tratar as pessoas com equidade, lutar pelo que é certo e refletir o caráter divino em nossas atitudes. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossas prioridades mudam. Passamos a ver o trabalho, os relacionamentos e as dificuldades como oportunidades de glorificar a Deus. Buscar o reino de Deus é um exercício de fé. Significa confiar que Deus está no controle e que Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus enfatiza que, ao priorizarmos o reino de Deus, todas essas coisas, como alimento, vestuário e abrigo, serão providas. Deus é fiel para cuidar de seus filhos. Esse ensinamento nos ajuda a combater a ansiedade e o medo. Quando confiamos em Deus, encontramos paz, mesmo diante das incertezas. Buscar o reino também envolve oração e comunhão com Deus. É através do relacionamento com Ele que entendemos sua vontade para nossas vidas. A busca pelo reino de Deus é contínua. Não é algo que fazemos uma vez, mas um compromisso diário de viver para a glória de Deus. Quando buscamos o reino, influenciamos positivamente o mundo ao nosso redor. Nossas ações tornam-se um reflexo do amor e da justiça de Deus. Jesus nos mostra que o reino de Deus não é apenas um lugar futuro, mas uma realidade presente para aqueles que vivem de acordo com seus ensinamentos. Buscar o reino de Deus primeiro transforma nossas vidas. Quando colocamos Deus no centro, experimentamos uma paz e uma alegria que nada neste mundo pode oferecer. Número 4. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Em Lucas 6:31, Jesus ensina a famosa regra de ouro. Assim como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Esse princípio é simples, mas poderoso, e pode transformar relações humanas. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados exige empatia. Significa nos colocarmos no lugar do outro e agir com respeito, bondade e compaixão. Esse ensinamento nos chama a refletir antes de agir. Pergunte a si mesmo: eu gostaria que fizessem isso comigo?
Essa reflexão nos ajuda a evitar atitudes egoístas ou prejudiciais. A regra de ouro é universal e aplica-se a todas as situações da vida, no trabalho, na família, nos relacionamentos e até em interações com desconhecidos. Jesus não limitou essa regra a pessoas próximas ou amigas. Ele nos desafia a praticá-la com todos, incluindo aqueles que nos tratam mal. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados promove a harmonia. Quando agimos com respeito e amor, frequentemente recebemos o mesmo em troca. Esse princípio nos convida a sermos proativos no bem. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de tomar iniciativas para abençoar os outros. Tratar bem os outros não depende de como eles nos tratam. Jesus nos chama a agir com base em seus ensinamentos, não nas ações alheias. Esse ensinamento é um reflexo do caráter de Deus, que é amoroso, justo e compassivo. Ao seguirmos a regra de ouro, demonstramos que estamos sendo moldados por Ele. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados exige humildade. É preciso reconhecer que todos são igualmente valiosos aos olhos de Deus. Essa prática constrói pontes em vez de barreiras. É um caminho para superar conflitos e promover a reconciliação em nossas relações. A regra de ouro nos ajuda a criar um impacto positivo na sociedade. Imagine como o mundo seria se todos seguissem esse princípio de Jesus. Tratar os outros bem também glorifica a Deus. Nossas ações são um testemunho vivo do amor de Cristo para aqueles ao nosso redor. Esse ensinamento nos chama a agir de forma prática, ajudar quem está em necessidade, ouvir quem precisa de apoio e ser generosos com nosso tempo e recursos. Por fim, ao tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados, seguimos o exemplo perfeito de Jesus, que sempre colocou as necessidades do próximo acima de si mesmo. Número 5. Amar os inimigos. Em Mateus 5:44, Jesus nos ensina: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse mandamento desafia a lógica humana, mas é uma das marcas mais profundas do cristianismo. Amar os inimigos não é natural, é uma escolha espiritual. Requer que superemos nossos instintos de vingança e ódio, agindo com graça e compaixão. Jesus não apenas ensinou isso, mas demonstrou. Na cruz, ele orou por aqueles que o crucificaram, mostrando que o verdadeiro amor transcende a dor e a injustiça. Amar os inimigos não significa aprovar suas ações ou permitir abusos, mas reconhecer que eles também são amados por Deus e têm valor como seres humanos. Esse amor transforma nosso coração. Ele nos liberta do peso do ódio e do rancor, permitindo que vivamos em paz, mesmo diante de injustiças. Orar pelos inimigos é uma forma prática de amor. Quando intercedemos por eles, entregamos suas vidas a Deus e permitimos que Ele opere transformação. Amar os inimigos quebra o ciclo de violência. Em vez de retribuir o mal com o mal, retribuímos com o bem, promovendo a reconciliação. Esse ensinamento nos lembra que todos nós, em algum momento, fomos inimigos de Deus por causa do pecado. Ainda assim, Ele nos amou e nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Amar os inimigos nos aproxima do caráter de Deus. Ele faz o sol nascer e a chuva cair sobre justos e injustos, mostrando sua bondade a todos. Esse amor não é passivo, mas ativo. Significa buscar maneiras de ajudar, abençoar e mostrar bondade, mesmo a quem nos prejudica. Amar os inimigos é uma expressão de maturidade espiritual. Demonstra que somos capazes de amar incondicionalmente, como Deus nos ama. Esse princípio é radical, mas profundamente transformador. Ele não apenas muda a forma como vemos os outros, mas também como nos vemos diante de Deus. Amar os inimigos pode trazer mudança. Muitas vezes, a bondade inesperada desarma a hostilidade e abre caminho para o arrependimento e a reconciliação. Esse ensinamento nos desafia a colocar o reino de Deus acima de nossas emoções e direitos humanos, priorizando a justiça e o amor divinos. Por fim, amar os inimigos é uma forma de refletir o amor de Cristo no mundo. É um testemunho vivo do poder do Evangelho, que transforma corações e cura feridas. Número 6. Ser humilde como uma criança.
Em Mateus 18, 3, 4, Jesus ensina: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A humildade de uma criança é um modelo de fé e simplicidade para todos nós. Ser humilde como uma criança significa reconhecer que dependemos completamente de Deus, assim como as crianças dependem dos pais para tudo. A humildade é a porta de entrada para o reino dos céus. Somente quando abandonamos nosso orgulho e autossuficiência, podemos experimentar a graça divina. As crianças têm corações puros e sinceros. Jesus nos convida a viver com essa mesma pureza, sem máscaras ou intenções ocultas. A humildade infantil nos ajuda a confiar em Deus de forma incondicional, aceitando sua vontade sem questionamentos ou dúvidas excessivas. Ser como uma criança implica abrir mão da arrogância e do desejo de grandeza, escolhendo um caminho de simplicidade e submissão à vontade de Deus. Jesus exaltou os pequenos e os humildes, mostrando que o reino de Deus não é para os que buscam poder, mas para os que se rendem à soberania de Deus. A humildade nos aproxima de outras pessoas, pois nos torna mais empáticos e acessíveis, características essenciais para quem deseja seguir o exemplo de Cristo. As crianças perdoam com facilidade e guardam menos rancor. Ser humilde como elas nos ajuda a perdoar rapidamente e a cultivar relacionamentos saudáveis. A humildade também nos permite aprender e crescer espiritualmente. Quem pensa que já sabe tudo dificilmente se abre para novas lições de Deus. Ser como uma criança é reconhecer nossa pequenez diante da grandeza de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A humildade nos protege do orgulho e da soberba, pecados que afastam o homem de Deus. É um escudo contra as armadilhas do ego. As crianças têm um entusiasmo genuíno pela vida. Jesus nos convida a viver com essa mesma alegria e expectativa diante de suas promessas. Ser humilde como uma criança significa colocar Deus em primeiro lugar, sem buscar reconhecimento ou aplausos por nossas boas ações. Por fim, a humildade de uma criança é um reflexo do próprio coração de Jesus, que, embora fosse Deus, humilhou-se para nos salvar. Ele é o exemplo perfeito de como devemos viver. Número 7. Cuidar dos necessitados. Em Mateus 25, 35 e 40, Jesus ensina que ao ajudar os necessitados, estamos, na verdade, ajudando a Ele. Esse princípio mostra a importância de demonstrar o amor de Deus por meio de ações concretas. Cuidar dos necessitados é um reflexo do coração generoso de Deus. Ele nos chama a ser seus instrumentos de compaixão, alcançando aqueles que estão em necessidade física, emocional e espiritual. Jesus identificou-se com os pobres, os enfermos e os marginalizados. Ao fazer o bem aos necessitados, fazemos o bem a Cristo, pois Ele está presente nas situações de sofrimento. A prática de cuidar dos necessitados vai além de uma simples doação de bens materiais. Envolve o cuidado com a dignidade e as necessidades humanas, oferecendo acolhimento, carinho e atenção. Jesus nos ensina que as pequenas ações de amor têm grande valor no reino de Deus. Um prato de comida, uma palavra de conforto ou uma visita a um doente são formas de viver esse mandamento. A caridade não deve ser motivada por reconhecimento, mas pela verdadeira compaixão. A recompensa de Deus é eterna, e Ele vê nossas ações secretas com um olhar de amor e gratidão. Cuidar dos necessitados é uma maneira de construir um mundo mais justo. Quando nos importamos com os menos favorecidos, promovemos uma cultura de solidariedade e respeito. Jesus também nos ensina que não devemos fazer distinções entre os necessitados. Ele nos chama a amar e servir todos, independentemente de sua condição social, religiosa ou cultural. Ajudar os necessitados é uma prática de obediência. Ao seguir esse mandamento, demonstramos nossa fidelidade a Deus, que nos deu tudo o que temos para compartilhar com os outros. O cuidado pelos necessitados vai além do físico. Também devemos nos preocupar com a saúde emocional e espiritual das pessoas ao nosso redor, ajudando-as a encontrar esperança e paz em Cristo. Jesus destacou que aqueles que servem aos necessitados são considerados seus verdadeiros discípulos. Ao fazer o bem aos outros,
mostramos que pertencemos ao reino de Deus. Cuidar dos necessitados também implica em justiça social. Significa lutar contra as desigualdades e buscar soluções que promovam o bem-estar de todos, especialmente os mais vulneráveis. Muitas vezes, ajudar os necessitados significa estar disposto a sair da nossa zona de conforto. Jesus nos chama a amar sem esperar nada em troca, oferecendo nosso tempo, recursos e atenção. O cuidado pelos necessitados é um meio de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Ele se entregou por amor a todos, e ao imitá-lo, nos tornamos instrumentos de seu amor no mundo. Por fim, o amor pelos necessitados é um reflexo da graça de Deus em nossas vidas. Assim como Ele nos deu sua misericórdia, devemos estender essa misericórdia aos outros, construindo um mundo mais amoroso e compassivo. Número 8. Ser puro de coração. Em Mateus 5:08, Jesus nos ensina: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A pureza de coração é essencial para aqueles que desejam se aproximar de Deus e refletir seu caráter. Ser puro de coração significa viver com sinceridade e integridade, sem engano ou duplicidade. É agir em harmonia com os valores de Deus, tanto internamente quanto externamente. A pureza de coração também está relacionada à nossa motivação. Jesus nos desafia a agir não para impressionar os outros, mas para agradar a Deus, com um coração limpo e puro. A pureza de coração vai além das ações visíveis. Ela envolve nossos pensamentos e intenções. Deus conhece as profundezas do nosso coração e quer nos transformar de dentro para fora. A pureza de coração nos permite ver Deus de maneira mais clara. Quando nossos corações estão livres de pecados e más intenções, somos mais sensíveis à sua presença e direção. Jesus nos ensina que, ao purificarmos nosso coração, nos tornamos mais como Ele. A pureza de coração é um reflexo do caráter de Cristo em nossas vidas e é o caminho para viver de maneira justa e santa. A pureza de coração também nos protege de cair em tentações. Quando buscamos manter nosso coração puro, podemos resistir aos desejos e pecados que nos afastam de Deus. A pureza de coração não significa perfeição, mas uma atitude de arrependimento contínuo. Quando falhamos, buscamos a purificação através do perdão de Deus e o desejo sincero de mudar. Ser puro de coração também envolve o perdão. Quando purificamos nosso coração, deixamos de lado o rancor e a amargura, permitindo que o amor de Deus flua livremente em nós. A pureza de coração nos aproxima da verdadeira felicidade. Jesus disse que os puros de coração são bem-aventurados, pois encontram paz em sua presença e gozam de uma relação mais íntima com Deus. Para manter a pureza de coração, devemos cuidar do que alimentamos nossa mente. As influências externas podem corromper nosso coração, por isso devemos focar nas coisas boas, justas e puras. A pureza de coração nos ajuda a ser verdadeiros em nossos relacionamentos. Quando nosso coração é puro, tratamos os outros com sinceridade e respeito, sem esconder intenções. A pureza de coração é um caminho para viver em paz. Quando nosso interior está em ordem, a paz de Deus reina em nós e nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida. Jesus também nos ensina que a pureza de coração está ligada à nossa capacidade de amar. Quanto mais puros somos, mais conseguimos amar os outros de maneira genuína e incondicional. Por fim, ser puro de coração é ser transformado pela graça de Deus. À medida que buscamos sua santidade e nos afastamos do pecado, nos tornamos mais semelhantes a Cristo e capazes de refletir seu amor e justiça no mundo. Número 9. Viver com misericórdia. Em Mateus 5:07, Jesus nos ensina: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A misericórdia é a capacidade de perdoar e ajudar os outros, mesmo quando eles não merecem, refletindo o caráter compassivo de Deus. Ser misericordioso significa ter um coração disposto a perdoar e a ajudar, sem esperar recompensa. A misericórdia não é um sentimento passageiro, mas uma atitude contínua em nossas ações. Jesus demonstrou misericórdia em sua vida ao curar os doentes, alimentar os famintos e perdoar os pecadores.
Ele nos chama a imitar esse exemplo, mostrando compaixão pelos que estão em necessidade. A misericórdia envolve olhar além das falhas e falhas dos outros, tratando-os com bondade, compaixão e compreensão, assim como Deus faz conosco. A misericórdia não é apenas sobre perdoar aqueles que nos ofendem, mas também sobre estender ajuda aos que estão sofrendo, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Ser misericordioso nos permite viver em paz. Quando perdoamos os outros e mostramos compaixão, evitamos a amargura e o rancor, permitindo que a paz de Deus habite em nossos corações. A misericórdia também está ligada à humildade. Ao reconhecermos nossa própria dependência da misericórdia de Deus, somos mais propensos a oferecer misericórdia aos outros. Jesus nos ensina que, ao sermos misericordiosos, estamos demonstrando que compreendemos o profundo perdão e a graça que recebemos de Deus. A misericórdia é uma chave para restaurar relacionamentos. Quando escolhemos ser misericordiosos, abrimos portas para a reconciliação e a cura emocional, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Ser misericordioso também implica em agir de maneira prática. Isso pode envolver apoiar os necessitados, ajudar os marginalizados e até mesmo simplesmente ouvir alguém que precisa de conforto. A misericórdia não significa ser permissivo com o pecado, mas agir com compaixão, buscando o bem do outro, mesmo quando a pessoa não corresponde às nossas expectativas. Jesus enfatiza que devemos ser misericordiosos em todos os momentos, não apenas com os que nos são próximos, mas também com os que nos prejudicam. A misericórdia deve ser oferecida sem discriminação. A misericórdia transforma vidas. Ao mostrar misericórdia, abrimos o coração dos outros para a graça de Deus, levando-os a um caminho de cura e renovação. Ser misericordioso é uma escolha diária. À medida que enfrentamos as dificuldades da vida, podemos optar por ser duros e insensíveis ou escolher refletir a misericórdia que recebemos de Deus. Finalmente, viver com misericórdia é um reflexo do amor incondicional de Deus. Quando praticamos a misericórdia, estamos vivendo de acordo com o chamado de Cristo e mostrando o poder transformador do seu amor. Número 10. Ser paciente e longânimo. Em Colossenses 3, 12 e 13, Paulo nos instrui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhada compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. A paciência e a longanimidade são essenciais para refletirmos o caráter de Cristo. A paciência não é apenas esperar em silêncio, mas uma atitude de confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as circunstâncias, que seu tempo é perfeito. Longanimidade vai além da paciência. É a capacidade de suportar longos períodos de sofrimento ou dificuldade sem perder a fé ou a esperança. Jesus exemplificou a paciência e longanimidade ao enfrentar o sofrimento sem murmuração, confiando plenamente no plano de Deus para sua vida, mesmo em meio às provações. A paciência nos ensina a esperar com confiança. Muitas vezes, em nossa pressa, tentamos agir de forma precipitada, mas Deus nos chama a confiar no seu ritmo e na sua sabedoria. Ser paciente também envolve tratar os outros com gentileza, especialmente quando eles falham ou nos desapontam. A paciência evita que reagimos de forma impulsiva ou negativa. A longanimidade é essencial para manter relacionamentos saudáveis. Em vez de se irritar ou desistir rapidamente, escolhemos ser pacientes e dar aos outros tempo para crescer e melhorar. A paciência nos ajuda a evitar o desgaste emocional. Quando somos pacientes, podemos lidar melhor com os desafios da vida, sem ser sobrecarregados pelas pressões ou frustrações. Ser paciente não significa tolerar injustiças ou abusos, mas ter a confiança de que Deus tratará as situações no tempo certo e de maneira justa. A paciência também está ligada à fé. Ao esperar em Deus, estamos reconhecendo sua soberania e expressando confiança em sua capacidade de trabalhar em nossas vidas e nas vidas dos outros. A longanimidade não é uma virtude natural, mas é cultivada através da prática diária de confiar em Deus e demonstrar paciência, mesmo em tempos difíceis.
A paciência é uma qualidade que nos aproxima de Deus. Quando escolhemos ser pacientes, estamos imitando a forma como Ele lida conosco, sempre esperando que nos tornemos mais como Ele. Jesus nos ensinou a ser pacientes até com aqueles que nos ferem ou nos desafiam. Sua resposta à crueldade foi sempre cheia de graça, e Ele nos chama a seguir seu exemplo. Ser paciente e longânimo também significa ser gentil com nós mesmos. Reconhecemos que o processo de crescimento espiritual leva tempo e que Deus trabalha em nossas vidas lentamente, mas de maneira fiel. Por fim, a paciência e a longanimidade são frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Ao nos rendermos ao poder de Deus, Ele nos ajuda a ser mais como Cristo, demonstrando paciência e compaixão em todas as áreas da nossa vida. Número 11. Viver em paz com todos. Em Romanos 12:18, Paulo nos ensina: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Viver em paz não significa evitar conflitos a todo custo, mas buscar a reconciliação e a harmonia em nossos relacionamentos. Jesus é o príncipe da paz, e Ele nos chama a seguir seu exemplo, buscando sempre a paz e a unidade, tanto com Deus quanto com as pessoas ao nosso redor. Viver em paz com todos é uma escolha ativa. Exige que façamos esforços para resolver disputas, perdoar ofensas e trabalhar pela reconciliação, mesmo quando é difícil. A paz não significa simplesmente a ausência de conflito, mas a presença de harmonia, respeito e compreensão em nossos relacionamentos. Jesus nos ensinou que, ao nos reconciliarmos com nossos irmãos, estamos promovendo o reino de Deus. Quando buscamos a paz, refletimos o amor e a justiça de Cristo em nossas vidas. Para viver em paz, precisamos praticar o perdão. Guardar rancor ou mágoa só gera mais divisão, enquanto o perdão abre caminho para a restauração e a paz genuína. A paz também está ligada à humildade. Quando somos humildes, somos mais propensos a ouvir, a entender o outro e a evitar confrontos desnecessários. Viver em paz com todos exige que deixemos de lado o desejo de vingança. Em vez de retribuir o mal com o mal, devemos retribuir com o bem, seguindo o exemplo de Cristo. A paz interior é fundamental para viver em paz com os outros. Quando estamos em paz com Deus e conosco mesmos, podemos lidar melhor com os conflitos ao nosso redor. Jesus também nos chama a ser pacificadores. Em Mateus 5:9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso significa que devemos trabalhar ativamente para promover a paz em todas as áreas da nossa vida. Viver em paz com todos também envolve a sabedoria de escolher batalhas. Nem todos os conflitos precisam ser enfrentados. Muitas vezes, a melhor resposta é buscar o entendimento e evitar disputas desnecessárias. A paz é um reflexo do caráter de Cristo em nós. Ao vivermos de maneira pacífica, mostramos ao mundo que pertencemos ao reino de Deus e que Ele está em nós. Ser pacificador não significa ser passivo ou omisso, mas agir de forma diligente para resolver tensões, restaurar relacionamentos e promover a unidade. Quando buscamos a paz, nos tornamos instrumentos de cura. A paz de Deus pode restaurar o que foi quebrado e trazer reconciliação aos lugares de discórdia. Por fim, viver em paz com todos é um testemunho do amor de Deus. Em um mundo cheio de conflito e divisões, os seguidores de Cristo são chamados a ser faróis de paz, trazendo a luz e a esperança de Cristo para as vidas dos outros. Número 12. Ser luz no mundo. Em Mateus 5:14-16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Ser luz no mundo significa refletir a presença e o caráter de Cristo em todas as nossas ações. Como seguidores de Jesus, somos chamados a iluminar a escuridão ao nosso redor com o amor, a verdade e a justiça de Deus. A luz que somos não vem de nós mesmos, mas de Cristo, que é a verdadeira luz do mundo.
Quando deixamos sua luz brilhar através de nós, impactamos as vidas daqueles que nos cercam. Ser luz implica em viver de maneira visível e ativa. Não podemos ser cristãos de maneira secreta ou escondida. Nossas boas obras devem ser evidentes e inspirar outros a buscar a Deus. A luz não se esconde. Ela é destinada a brilhar para que outros a vejam e se beneficiem dela. Da mesma forma, nossas ações e atitudes devem refletir a bondade de Deus para que outros vejam sua obra em nossas vidas. Ser luz no mundo também significa oferecer esperança. Em meio ao caos e às dificuldades, somos chamados a ser uma fonte de consolo e de visão positiva, apontando para a verdade de Deus e seu plano redentor. A luz não pode ser misturada com escuridão. Jesus nos ensina a viver de maneira santa e pura, sem permitir que o pecado obscureça nossa luz. Ser luz no mundo exige coragem. Muitas vezes, viver como cristão é desafiador, especialmente em um ambiente onde as verdades de Deus são ignoradas ou desprezadas. No entanto, somos chamados a permanecer firmes e a brilhar com a luz de Cristo. A luz também traz clareza. Assim como a luz física revela o que está oculto, a luz de Cristo em nós revela a verdade e nos ajuda a discernir o que é bom e justo. Quando vivemos como luz, não fazemos isso para nossa própria glória, mas para glorificar a Deus. Nosso objetivo é que, através de nossas boas obras, as pessoas vejam a mão de Deus em ação e se voltem para Ele. Ser luz é um chamado diário. A cada dia, somos desafiados a viver de maneira que mostre o amor de Cristo, seja no trabalho, na escola ou em casa, sempre refletindo sua bondade. A luz de Cristo em nós também nos transforma. À medida que deixamos sua luz brilhar, somos moldados mais e mais à sua imagem, tornando-nos mais semelhantes a Ele. A luz também é um guia para os outros. Quando vivemos de maneira justa, aqueles que nos observam podem ser levados a Cristo, encontrando a verdadeira luz que traz vida eterna. Ser luz no mundo nos distingue. Em um mundo marcado pela escuridão, nossos comportamentos e atitudes devem ser diferentes, refletindo o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Finalmente, ser luz é uma missão. Somos chamados a espalhar a luz de Cristo para todos ao nosso redor, transformando o mundo e trazendo as pessoas para o reino de Deus, onde a luz de Cristo brilha eternamente. Número 13. Amar os inimigos. Em Mateus 5:44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar os inimigos é uma das lições mais desafiadoras, mas também uma das mais poderosas ensinadas por Cristo. O amor que Jesus nos ensina não é um amor condicionado, mas incondicional. Ele nos chama a amar não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos tratam com hostilidade ou desprezo. Amar os inimigos é um reflexo do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo, mesmo sendo este um mundo pecador e rebelde. Da mesma forma, devemos amar aqueles que nos ferem, como uma maneira de refletir o amor divino. Esse tipo de amor não significa tolerar o mal ou injustiças, mas, sim, responder ao mal com bondade, oferecendo perdão e graça, assim como Cristo fez por nós. Jesus, ao ensinar a amar os inimigos, nos desafia a romper com os padrões naturais de retribuição, que incluem vingança ou ódio. Ele nos chama a praticar a misericórdia e a compaixão, mesmo em situações de perseguição. Amar os inimigos não significa concordar com as suas ações, mas entender que todos são amados por Deus e merecem a chance de experimentar a sua graça. Esse amor é libertador, pois nos permite viver sem o peso do rancor ou da amargura. Ao amar nossos inimigos, nos libertamos da escravidão do ódio e da raiva. Jesus nos ensina que o amor aos inimigos é uma maneira de refletir a natureza de Deus no mundo. Ele nos chama a ser agentes de transformação, que, por meio de nosso amor, podem quebrar cadeias de ódio e violência. Ao amar os inimigos, demonstramos que pertencemos ao reino de Deus, que é um reino de reconciliação, paz e amor, e não de violência ou divisão. O amor aos inimigos não é apenas uma ação exterior, mas uma atitude do coração.
Deve nascer do desejo sincero de ver os outros, mesmo aqueles que nos ferem, experimentarem a transformação de Deus. Esse amor se expressa por meio de ações concretas, como orar por aqueles que nos perseguem, tratar os outros com respeito e buscar a reconciliação sempre que possível. Jesus não nos pede para amar apenas em palavras, mas também em ações. Isso pode incluir fazer o bem a quem nos faz mal, falar bem daqueles que nos difamam e responder com paciência aos que nos atacam. Amar os inimigos é uma das formas mais poderosas de evangelismo. Quando o mundo vê um cristão amando aqueles que o odeiam, isso é um testemunho do amor incondicional de Deus e pode levar outros a Cristo. O amor aos inimigos também é uma prática de fé. Ele exige que confiemos em Deus para lidar com as injustiças e que saibamos que, no final, Deus trará justiça. Por fim, amar os inimigos é um reflexo da graça que recebemos de Deus. Quando amamos os outros, mesmo os que nos ferem, mostramos que compreendemos e vivemos a graça que Cristo derramou sobre nós. Número 14. Viver com humildade. Em Mateus 23:12, Jesus diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A humildade é um princípio central no ensino de Cristo, e viver humildemente é um reflexo do caráter de Deus. A humildade é a disposição de colocar os outros antes de nós mesmos, reconhecendo que não somos superiores a ninguém. Jesus, sendo o Rei dos Reis, escolheu servir aos outros, dando-nos o exemplo perfeito de humildade. Viver com humildade é resistir ao orgulho. O orgulho nos leva a buscar nossa própria glória e reconhecimento, enquanto a humildade nos ensina a buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. A humildade também está ligada à nossa capacidade de reconhecer nossas limitações e dependência de Deus. Quando somos humildes, admitimos que precisamos da graça divina e não podemos fazer nada sem Ele. Jesus nos ensina que os humildes são bem-aventurados. Em Mateus 5:3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é um pré-requisito para entrar no reino de Deus. A humildade nos permite aprender com os outros. Ao nos humilharmos, estamos dispostos a ouvir, a crescer e a ser moldados, reconhecendo que sempre há algo novo a aprender. Viver com humildade também nos permite perdoar mais facilmente. Quando somos humildes, não nos consideramos superiores aos outros e, portanto, podemos perdoar as falhas dos outros sem ressentimento. A humildade não significa pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Ela nos ensina a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, buscando o bem-estar deles antes do nosso. A humildade é uma escolha diária. Todos os dias, somos desafiados a viver de maneira humilde, resistindo à tentação de nos exaltar ou de buscar reconhecimento próprio. Jesus exemplificou a verdadeira humildade quando se entregou à morte na cruz, não por sua própria causa, mas por amor a nós. Seu sacrifício é o maior exemplo de humildade e serviço. A humildade também envolve servir aos outros com um coração sincero. Não servimos para ser vistos ou elogiados, mas para refletir o amor de Cristo de maneira genuína e desinteressada. Viver com humildade nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis. Quando nos humilhamos, estamos mais dispostos a ouvir os outros, respeitar suas opiniões e buscar a unidade, em vez de focar nas nossas próprias vontades. A humildade nos protege do orgulho, que nos leva a cair em tentações e nos afasta de Deus. Quando somos humildes, nos colocamos na posição de receber a graça e direção divinas em nossas vidas. A humildade é uma chave para o crescimento espiritual. À medida que nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta e nos capacita para cumprir sua vontade em nossas vidas. Por fim, viver com humildade é viver de acordo com o exemplo de Cristo. Quando praticamos a humildade, nos tornamos mais como Ele, refletindo o caráter do nosso Salvador e glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Número 15. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6:33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Jesus nos ensina que, ao priorizar o reino de Deus, tudo o que precisamos será providenciado por Ele. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa colocar Deus e suas prioridades acima de tudo em nossas vidas. Isso envolve alinhar nossos objetivos, nossos desejos e nossas ações com a vontade divina. O reino de Deus não se refere a um lugar físico, mas a um domínio espiritual onde Deus é o Rei. Buscar o reino significa viver de acordo com os valores de Deus, como amor, justiça, paz e misericórdia. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nossa vida se torna focada em sua glória. Tudo o que fazemos deve ser para honrar e glorificar a Deus, e não para satisfazer nossos próprios desejos egoístas. Buscar o reino de Deus também envolve buscar sua justiça. A justiça de Deus é perfeita e está em contraste com as injustiças do mundo. Quando buscamos a justiça de Deus, nos tornamos instrumentos de sua justiça na terra. A busca pelo reino de Deus nos chama a viver com um propósito maior do que os objetivos terrenos e temporários. Ao fazer de Deus nossa prioridade, encontramos um propósito eterno que transcende as preocupações do mundo. A vida no reino de Deus é marcada por um coração puro e uma busca constante pela santidade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar envolve viver em obediência a Ele e a seus mandamentos. Quando buscamos o reino de Deus, não devemos nos preocupar com as coisas materiais. Jesus nos ensina que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele cuidará de nossas necessidades físicas e emocionais. Buscar o reino de Deus também significa viver em comunhão com outros crentes, pois o reino é uma realidade coletiva. A edificação da igreja e a propagação do evangelho são aspectos essenciais dessa busca. Ao buscar o reino de Deus, estamos invertendo as prioridades do mundo. Enquanto o mundo valoriza o sucesso, a riqueza e o poder, o reino de Deus valoriza a humildade, o serviço e o amor. Jesus nos ensina que a busca pelo reino deve ser constante e sem reservas. Devemos estar dispostos a abrir mão de tudo o que nos impede de viver totalmente para Deus, pois o reino de Deus vale mais do que qualquer tesouro terreno. Buscar o reino de Deus nos leva a uma vida de oração, estudo das Escrituras e adoração. Ao nos concentrarmos em Deus e em seu reino, nossas vidas se tornam mais profundas e centradas na sua vontade. O reino de Deus é um reino de paz, e ao buscá-lo em primeiro lugar, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Isso nos dá estabilidade em meio às adversidades e nos ajuda a enfrentar a vida com confiança. Buscar o reino de Deus também significa ser fiel no que nos é dado. Jesus ensina que aqueles que buscam o reino devem ser bons mordomos dos recursos e talentos que Deus lhes confiou, usando-os para sua glória. Por fim, ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar, estamos respondendo ao chamado divino para sermos seus representantes na terra. Nosso foco no reino transforma nossa vida e nos prepara para a eternidade com Ele. Esses 15 ensinamentos de Jesus não são apenas palavras antigas, mas princípios que podem transformar profundamente nossas vidas. Quando seguimos sua sabedoria, nossa vida se alinha com o propósito divino e somos capacitados a viver com mais paz, amor, humildade e fé. Lembre-se, Jesus nos chama a sermos luz no mundo, a amar nossos inimigos, a viver com humildade e a buscar primeiro o reino de Deus. Ao aplicarmos esses princípios no nosso cotidiano, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mas também somos agentes de transformação para os outros. A verdadeira sabedoria vem de viver de acordo com a palavra de Deus. Que esses ensinamentos nos guiem para uma vida mais plena, mais próxima de Deus e mais impactante para aqueles ao nosso redor. Se você deseja mais inspiração e ensinamentos que podem mudar sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, podemos viver de maneira mais sábia, mais amorosa e mais fiel a Cristo.